Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz. Boa tarde, Márcio, a todo o pessoal da técnica. Boa tarde, queridos amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Estamos aqui, meus amigos, em mais uma tarde abençoada, Nesse dia maravilhoso que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui no programa Uma Razão para Viver. Programa esse realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não conhecem, não sabem onde fica, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ela fica lá na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, no bairro de Vila Isabel, Três Rios. Fica ali pertinho dos prédios do Residencial Vila Nova. Tá? Meu nome é Douglas. Esperamos todos vocês lá para uma visita à nossa casa. Nós temos reuniões públicas, sempre às segundas e quintas-feiras. A reunião começa às 20 horas, tá bom? Nós sempre abrimos a casa um pouco mais cedo para aquelas pessoas que necessitem, de um atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno ele deve ser marcado com antecedência, conosco, para que haja quantidade de atendentes, o horário, tudo certinho, tá? Você pode entrar lá no nosso Facebook, no facebook.com/cgtr, e lá você vai ter os nossos dados, como entrar em contato. Você pode deixar a mensagem no próprio Facebook, lá tem os nossos telefones de contato, tá bom? Então entra lá, entra em contato conosco, marca, Ah, Douglas, mas o que é o atendimento fraterno? O que é isso, É uma conversa que nós trazemos, com as pessoas que desejam, É uma conversa à luz da doutrina espírita. Às vezes você está passando por um problema, que é uma palavra amiga, e na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, ele é um manual para todos nós. Sempre tem uma resposta ali, no Evangelho para os nossos problemas. Então, é uma conversa fraterna, tá bom? Então, aqueles que desejarem, podem marcar, entre em contato com a gente, marca para fazer o atendimento fraterno. Convidamos a todos vocês também para participarem do estudo sistematizado da doutrina espírita. Esse estudo ele é muito bacana, porque ele traz a doutrina espírita desde lá dos primórdios, desde o princípio, como começou a doutrina espírita, até os dias atuais. Então é muito bacana para quem quer aprender, tudo assim da doutrina espírita, desde o começo. E esse estudo ele é realizado toda quarta-feira, a partir das 19h30. Tá? Vai estar lá a tia Marlene, a tia Nádia, a tia Daura, as nossas irmãs, no estudo sistematizado, tá bom? Então toda quarta-feira, às 19h30, estão convidados a participar. Tá? E neste, especialmente para o mês de novembro, nós vamos convidar a todos vocês para prestigiarem o nosso mês espírita. As palestras no mês espírita são sempre realizadas aos sábados, às 19 horas. Tá? E logo após a palestra, nós temos sempre aquele cafezinho medroso, Um cafezinho, um biscoitinho, que as pessoas levam. Então, vocês podem ficar à vontade, Levar biscoito, bolo, salgado, Que logo após a palestra, a gente vai lá para a nossa varanda e bate um papo gostoso e compartilha, Cafezinho, é muito bom. Mas o tema central do nosso mês espírita esse ano é: qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta, que todos nós fazemos, ou já fizemos em algum momento, qual é o sentido da vida? E esse é o tema central do nosso mês espírita esse ano. No primeiro sábado, no dia 4/11, nós teremos a nossa querida irmã Cíndia Medeiros. A palestra dela vai ter o tema As Fases da Vida.
Já no segundo sábado, no dia 11 do 11, nós teremos nosso querido irmão Luiz Cláudio Alfradique, lá de Niterói, com o tema Nossa Relação com os Outros. Já no terceiro sábado, no dia 18 do 11, teremos a nossa querida irmã Thalita Souza, com o tema O Trabalho e a Realização. E para fechar com chave de ouro, né, no quarto sábado, nós teremos a nossa querida irmã Francine Fontainha, né, com o tema O Processo do Envelhecimento, Temor ou Privilégio. Então, lembrando mais uma vez, essas palestras serão aos sábados, tá? Começando às 19 horas. E nós ficaremos muito felizes com a presença de todos. Você pode chamar os seus amigos, pode chamar os familiares, os vizinhos, a todos a prestigiarem, tá bom? É aberta a palestra. Então, nós convidamos a todos vocês. Nós sempre gostamos de lembrar, né, que nós temos algumas campanhas na nossa Casa Espírita, que elas são campanhas permanentes. Uma delas é a campanha do quilo, né, que nós angariamos alimentos, né, para ser servidos por aquelas famílias que são assistidas pela nossa instituição. Então nós pedimos a todos que puderem doar 1 quilo de alimento não perecível, né? Nós vamos ficar muito agradecidos e felizes com isso, porque é através desse trabalho que nós conseguimos levar um alimento para muitas famílias que batem a nossa porta, né, que têm um convívio na casa espírita, né, que necessitam dos alimentos, né? Então, Deus, mas eu só posso doar 1 quilo de alimento. Dou o seu quilo, é 1 quilo. Posso doar 1 quilo de sal, dou o seu quilo de sal. Você já vai estar ajudando, né? Nós vamos lembrar também aquelas pessoas que têm em casa, né, roupas que estão em bom estado, roupas de adulto, roupas de criança, roupas até de recém-nascidos, né? Vocês podem doar essas roupas para a gente, né? Nós temos um bazar que nos ajuda a ganhar fundos para a Casa Espírita. Nós doamos essas roupas, as roupas de bebê nós lavamos, passamos essas roupas, né? E nós fazemos pequenos kits, né? E ofertamos aquelas mães que vão ter os seus bebês e não tem como comprar, né? É chamado um enxoval de bebê, né? Então, se você puder ajudar, né? Douglas, eu tenho aqui roupinhas na minha casa de bebê, que eu tive o bebê e sobrou, nem usou uma vez só, posso doar? Pode doar essa roupinha também para nós. Com certeza será muito bem-vinda, né? E aquelas famílias que nos procuram vão receber lá o seu kit, né? É muito bacana a gente saber que um enxovalzinho de bebê que a gente doou, uma roupinha do bebê que a gente doou, tá vestindo aquela criança, né? Que não tinha nenhuma roupinha para sair do hospital, tá saindo com aquela roupa que a gente doou. É muito gratificante, né, para todos nós. Então, da mesma forma, você quer doar, você quer, né, combinar com a gente e fazer sua doação, pode entrar lá na página do Facebook, né, facebook.com/cgtr, e entrar em contato conosco, tá? Que a gente pega essa doação com você, a gente combina, né, de você deixar na Casa Espírita, tá bom? Então nós sempre gostamos de agradecer a todos que nos ajudam, né, de alguma forma. Nosso muito obrigado a todos, né, que vocês possam continuar, né, nos ajudando. Que Deus abençoe a todos vocês. Então nós estamos aqui no programa Razão para Viver e o nosso tema é Não julgueis para não ser julgados. Agora nós vamos entrar propriamente dito no nosso tema, né? E nós temos, né, uma frase muito conhecida, né? Que diz assim, né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, né?
E essa frase foi dita por Jesus, né? Essa frase dentro do contexto, né? E essa frase é muito conhecida por nós, mas pouco entendida e utilizada, né? Porque essa frase, ela foi dita dentro do contexto, né? Dentro de uma passagem que diz assim, né? Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais, né? Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, isto os judeus, tentando para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra, né? Ou na areia, né? E como esses perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra, né? Mas eles, ouvindo, foram saindo um a um, sendo os mais velhos primeiros. E ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela a Jesus: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Está lá em João, né, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Poucas lições, né, do Evangelho de Jesus são tão claras, né? Lições muito claras, né? E nós temos uma outra citação, né? Por que vês, Jesus disse, né? Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como diz a teu irmão: Deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás como hás de tirar o argueiro do olho do seu irmão. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 3 a 5. Né? E tem uma terceira passagem que a gente vai citar, né? Que diz assim: Não julgueis, pois, para não seres julgados, porque com o juízo que julgares os outros, sereis julgados, e com a medida que medires, vos medirão também a vós. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 2. Né? Então, essas são algumas citações, né, que está dentro do contexto do nosso tema, né? Na citação anterior, ele, quando fala no argueiro, né? O argueiro é uma poeira, um cisco, né? Um pequeno cisco, né? E a trave é uma lasca de madeira, né? Um pedaço de pau, né? Grande, né? Então, a gente viu um cisquinho no olho do outro, não viu um pedaço de pau no nosso, né? Então, um dos caprichos, né, da humanidade é ver, né, o mal alheio, né, antes do próprio. Nós temos aquela velha mania, né, do julgamento. Mas será por que nós agimos dessa maneira? Por causa da nossa falta de conhecimento. Por isso que Jesus nos recomendou para que nós conhecêssemos a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade nos libertará do jugo da ignorância.
que nos leva a cometer atitudes como o julgamento. E quando nós cometemos, né, o julgamento, nós fazemos uma falta muito grave, que é a falta de caridade, a falta de amor ao nosso próximo. E o Espírito de verdade no Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos recomenda que fora da caridade não há salvação, né? E a gente gosta tanto de falar mal da vida dos outros, né? De reparar a vida dos outros, de tomar conta da vida dos outros, que isso parece até uma coisa natural, né? A gente saber da vida dos outros. Muitas vezes a gente vai fazendo até sem dar conta, né? Quando pensa que não, lá está a gente tomando conta da vida dos outros, se preocupando com o que o outro faz ou deixa de fazer. E o problema é maior. Muitas vezes nós esquecemos da nossa própria vida, né? Vamos ver um pequeno exemplo, né? Uma historinha. Muitos já devem ter ouvido essa história, né? Eu achei ela muito interessante. É um exemplo muito bacana disso que a gente está falando, né? Um casal recém-casado se mudou ali para um bairro muito tranquilo, né? E na primeira manhã que passavam na casa, né, enquanto eles tomavam café, a mulher repara que uma das vizinhas, né, que mora na casa de frente, pendurava as roupas no varal. E começou a comentar com o marido dela, né? Puxa, que lençóis sujos a nossa vizinha está pendurando no varal. Está precisando de um sabão novo, um Omo, né? Para deixar aqueles lençóis branquinhos e limpinhos. Qualquer hora dessa eu vou lhe perguntar se ela não quer aprender a lavar roupas comigo, né? Eu ensino ela. O marido só observou calado. Passaram alguns dias e novamente, durante o café, está lá a vizinha pendurando os lençóis no varal. Novamente a mulher comenta, né? Nossa, a vizinha continua pendurando os lençóis sujos no varal. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia perguntar se ela não quer que ensine ela a lavar as roupas, né? E o marido ficou quieto, né? E assim se passaram alguns dias. A vizinha pendura a roupa no varal e a mulher reclama da vizinha, né? E passado mais ou menos um mês, né, disso, está lá a mulher, né, uma bela manhã, tomando café com seu marido, e ela olha e vê a vizinha pendurando lá os lençóis super brancos no varal, né, branquinhos. E ela, toda empolgada, fala pro marido, né? Veja, marido, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que a outra vizinha ensinou ela? Será que a outra vizinha deu um sabão novo para ela? Porque eu não fiz nada, não falei nada. Mas, ó, o lençol dela agora tá limpinho, tá branquinho, né? E o marido dela, calmamente, né, responde a ela: não é nada disso. É porque hoje de manhã eu levantei bem cedo e lavei todos os vidros das janelas da nossa casa. Vocês perceberam? O problema não era com a vizinha. O problema era com ela. A vidraça da casa dela estava suja. E ela estava falando que a vizinha não sabia, né, lavar, que o sabão dela era ruim. Olha só, né? Não é assim que a gente faz, né? É assim que nós fazemos, né? Nós reclamamos do outro, falando do outro. Olha lá, fulano faz isso, fulano daquilo. Mas será que nós fazemos também, né? Será que nós não faríamos também o que aquela pessoa está fazendo, né? Então, voltando lá na passagem, né, quando Jesus disse: aquele que estiver sem pecado atira a primeira pedra, Jesus ali estava falando de algumas coisas, né?
A primeira coisa que Jesus coloca nesse termo, que Jesus conhecia a lei de Moisés, né? E ele sabia, né, que para quem, né, deve julgar, né, não deve ter pecados, tem que estar limpo, né? Isso estava escrito na lei mosaica também. Só que eles não queriam, né, colocar essa parte em prática, né? Nós também. Nós, quando temos uma lei, nós pegamos só aquela parte que nos toca, né? Ah, não, são os meus direitos, mas meus deveres não, né? E nós temos direitos, temos deveres, né? Mas, como sempre, nós só queremos ter os direitos. Nesse momento, eles só estavam vendo os direitos, mas e os deveres, né? E uma outra parte, né, que Jesus ele estava tocando é a indulgência, né? Que a indulgência é um dever. Jesus ele estava ensinando a indulgência àqueles homens, né, aquelas pessoas que ali estavam. Pois todos nós necessitamos dela, primeiramente para nós mesmos, né? Nós não devemos julgar nos outros aquilo que nós condenaríamos em nós mesmos, né? Cada um de nós é um espírito diferente, uma individualidade diferente. Temos assim aprendizados diferentes e cada um faz aquilo que está em harmonia com as suas necessidades. Pode ser que em determinada coisa não me realize, né, não me satisfaça, mas aquilo satisfaz ao outro, né, e eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou responsável pelos meus atos, né? Eu posso até tentar levar conhecimento para o outro, né? Mas a responsabilidade dos atos, né, é de cada um individualmente, né? A minha mãe pode orar por mim, né? Ela pode querer o meu bem, ela pode me ensinar, ela pode me dar conselhos, mas ela não vai fazer os atos por mim, né? Ela não vai estar ali me manipulando, né? E eu que vou sofrer as consequências dos meus atos, os atos que eu praticar, né? É lógico que nós podemos ser bem influenciados, é lógico, com certeza. Isso vai fazer uma grande diferença, né? Então, mas quem somos nós, né, para julgar os outros? Quem somos nós para, né, botar o dedo na cara do outro e falar está certo, está errado, né? Nós devemos julgar com severidade a nós mesmos. E com os outros, né, nós devemos ser indulgentes. Isso que Jesus nos ensina, né? Nós devemos pensar em Deus, que é quem julga em última instância, que vê os pensamentos mais secretos de nossos corações, os nossos desejos, os nossos impulsos mais negativos, e que sempre desculpa as nossas faltas, que nós condenamos, e condena aquelas que nós perdoamos, porque Deus conhece o motivo, a intenção das ações que nós não conhecemos, né? Deus ele não condena nós e nem absolve, né? Muitas vezes a gente fala, Deus vai condenar, Deus vai julgar, né? Deus ele não julga a gente. Quando a gente fala isso, às vezes é até uma alegoria, né? A gente sabe que quem vai cobrar somos nós mesmos, a nossa consciência que vai cobrar de nós, né? Então, nós, na grande maioria das vezes que nós apontamos o dedo para o outro, né, nós cometemos faltas até mais graves, né? Nós, às vezes, não temos nem consciência disso. Então, como nós falamos, nós temos que ser indulgentes com as faltas alheias, pois a indulgência é um sentimento tão doce e fraternal que todos os homens deveriam ter para os seus irmãos,
que poucos o praticam. Acalma, né? Corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta, irrita, né? Então, quando Jesus falou lá, né? Não julgueis para não ser julgados, né? Pois com o mesmo peso que julgares aos outros será julgados, com a mesma medida que medires aos outros será medido, né? Jesus ali está nos apresentando um dos princípios de uma lei divina, né? Que é a lei de causa e efeito. Ah, Douglas, mas que lei é essa, né? Como é que funciona isso, né? Tudo que fizermos aos outros volta em igual proporção até nós. Então, tudo que eu fizer para o meu irmão retorna para mim, na mesma proporção. Então, nós temos que atentar a isso, né? Então, naquele episódio voltando lá no episódio da mulher adúltera, né? Quando Jesus pediu para que atirasse a primeira pedra que estivesse sem pecados, né? O que aconteceu? Né? Começando pelos mais velhos, ele lá frisa bem, né? Começando pelos mais velhos, todos foram embora. Mas sabe por quê? Porque eles colocaram, né? Eles se tocaram, a consciência dele cobrou deles, né? Naquele momento. Mas você não tem pecado nenhum? Você vai tirar a pedra nela? Você não tem pecado? Tem certeza? A nossa consciência, né? Nos cobrando, né? E aí, a partir dos mais velhos, eles foram se tocando, né? E relembrando também a lei mosaica, que diz que aquele que é o julgador, aquele que julga, não deve ter pecados, né? Então, nenhum deles se considerou na condição de condenar a mulher e foram saindo, né? E aí vem Jesus e pergunta à mulher, né? Onde estão os que te acusavam? Não te condenaram? E ela respondeu, né? Não, Senhor. E ele respondeu, eu também não te condeno, né? Eu não te condenarei. E aí tem uma parte que ele é muito, né? Que é o final, mas que é muito importante, né? Que Jesus fala assim, vai e não peques mais. Né? Então, Jesus nesse momento, né, ele tinha condições, né, de condenar, né, absolver, né, de julgar, né, ele tinha condições, tinha condições de julgar, né, qualquer pessoa, né, qualquer outra pessoa, pois Jesus tinha autoridade moral. Ele tinha conhecimento para isso, né? Ele conseguia visualizar, né, a aura da pessoa, ele conseguia visualizar os seus pensamentos, né? Ele tinha condições, né? Mas ele não fez isso, né? E quando ele fala para a mulher, vai, não peques mais, ele deixou bem claro para ela, né, que ele não estava de acordo com o que ela estava fazendo, né? Vai, não peques mais. Olha só, eu não estou de acordo com o que você está fazendo, mas eu te perdoo nesse momento, mas você não faça mais isso. Foi isso que Jesus falou para ela, né? Pode ser que depois a coisa mude de figura, né? Nesse momento, sim, mas depois, se você continuar no erro, você você pode ser julgada, né? Então essa é o complemento da resposta, né? Porque não adianta a gente ser perdoado e continuar fazendo a mesma coisa. Eu fui perdoado, faço a mesma coisa. Fui perdoado, faço a mesma coisa. Fui perdoado, faço a mesma coisa. Aí não dá, né? Aí a vida vai cobrar da gente. A lei de causa e efeito vai cobrar da gente, né? Mas se a gente erra e depois do erro a gente combate aquele erro e não
não erra mais, né, a gente vai ser ajudado, a gente vai receber, né, o amparo, a lei de causa e efeito vai ser, né, colocada em prática, mas de repente não daquela forma, né, não com algumas, né, com amor, né, com todo diferente, né, diferente daquele que não faz mais. Errou, mas agora não erro mais, né? É diferente daquele que sempre erra, está sempre batendo na mesma tecla, né? E nós estamos aqui falando, né, daquele do tema, né, da passagem da mulher adúltera, né? Falamos já sobre várias coisas. E naquele momento ali, né, os escribas, né, os fariseus que apresentaram aquela mulher a Jesus, eles estavam mal intencionados, né? Aquilo dali era uma armadilha perfeita, infalível, né? Por quê? Porque qual fosse a resposta de Jesus, ele estaria comprometido, né? Isso que eles queriam, né? Se Jesus não a condenasse, ele estaria contestando Moisés, né, a lei mosaica, e seria uma falta grave, ele seria apontado como traidor, seria preso, né, e tudo, né? E se Jesus a condenasse, né, não, a gente deve apedrejar mesmo, pega a pedra aqui que eu vou atirar primeiro, né? Jesus perderia aquela aura de bondade, né, que lhe garantia a simpatia do povo, e aí ficaria mais fácil neutralizar a sua influência, né? Que aí, ó, tá vendo lá? Jesus mandou, apedrejou, foi o primeiro a jogar pedra, tá vendo? Pronto, né? Mas Jesus não se abalou naquele momento, né? E foi nesse momento que ele pronunciou aquele ensinamento, nós já falamos, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se fosse outra pessoa ali, né, teriam feito o que eles diziam, né? Mas Jesus era diferente, né? Ele tinha autoridade espiritual, ele tinha o domínio da situação, né? E ante a força moral daquele homem que, né, devassava suas mazelas, ninguém se sentia autorizado a iniciar a execução, né? Então Jesus fez silêncio, né? E no que Jesus, né, fala que aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, todos ali perceberam, né, que possuíam os seus pecados. E quem de nós não tem pecados, né? Quem de nós não tem erros? Quem de nós, né, tem a ficha limpa, né? Muitas vezes nós pensamos que o exercício da caridade, né, ela se realiza apenas em doar, né? Mas nós nesse contexto aí, nós falhamos muito ainda, né? O Espírito de verdade no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele faz uma recomendação em cima disso, né? Que a caridade não é apenas o ato de doar um alimento para quem está com fome, né? Uma roupa para quem está necessitado, de participar de uma campanha beneficente, né? Todas essas formas, elas se apresentam como uma caridade também, mas a caridade material. Mas nós não podemos esquecer da caridade moral, né? E a caridade moral, ela pode ser praticada por todos nós. E materialmente, né, ela não custa nada. Custa nada para nós. A caridade moral consiste em sabermos nos suportarmos uns aos outros, né, de se calar com os defeitos alheios. Nós não devemos nos esquecer nunca que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que esse Pai é amoroso, é bondoso, justo, bom, né? E Ele nos enviou Jesus, né,
para nos auxiliar a todos. Nós que somos doentes, sofredores, ricos, pobres, pecadores. Isso sem nenhuma distinção, né? Porque queremos nós termos o direito, né? Por que nós queremos ter o direito de julgar o nosso semelhante? Por quê? Então, nós vemos que nessa questão Jesus tinha uma grande lucidez, né? Então Jesus nos mostra ali que ninguém é suficiente puro e habilitado para julgar ninguém, né? E essa é a ideia marcante do ensinamento de Jesus, né? Nós não estamos habilitados, puros, né, a julgar os outros. Então, naquela passagem que a gente fala do arqueiro e do alastro, da trave, né? Então, Jesus classifica, né, considera ele como os hipócritas, né? Aqueles que não enxergam uma lasca de madeira nos seus olhos, se preocupam com um mero cisco nos olhos alheios. E é assim que a gente faz, né? A gente observa as falhas mínimas no comportamento dos outros e não enxergamos os defeitos gritantes em nós mesmos. A gente for pegar lá as obras, né, de André Luiz, nós vemos que claramente, né, que os espíritos orientadores, eles nunca usam termos pejorativos, né, depreciando para com os outros, né? Eles nunca dizem assim, o espírito tal é mau caráter, o espírito tal é um cafajeste, é um vagabundo, é um criminoso, é um monstro, né? Eles veem um irmão em desvio, um companheiro em necessidade de ajuda, né? Eles veem ali um enfermo que precisa de tratamento. Jesus, ele nos vê assim. Ele sabe que nós não somos assim. Como os espíritos de luz, também os espíritos orientadores, também sabem que nós somos assim, né? Nós estamos assim nesse momento, né? Mas nós não somos assim, né? Neste momento eu sou um mau caráter, mas daqui a pouco não vou ser mais. Porque Deus não nos criou para sermos assim. Deus nos criou para sermos felizes, né? Sermos bons. Então o julgamento é um assunto para a justiça divina, né? Nós não temos capacidade para julgar o desvio do nosso irmão, né? Deus, sim, Deus poderia julgar, porque Ele conhece todos os detalhes. Nós não conhecemos nem a nossa vida atual direito, né? Quem dirá as nossas encarnações passadas, né? Quem de nós conhece o que já fez 1, 2, 3 encarnações atrás? Graças a Deus que a gente não sabe, né? Graças a Deus que a gente esquece. Porque se nós lembrássemos, nós iríamos sentir muita vergonha, né? Nós iríamos querer fazer igual a avestruz faz, né? Cava um buraco e enfia a cabeça lá na terra, né? Fica escondida, né? Então quando alguém comete alguma maldade, né? Os espíritos, né, orientadores não dizem que é um homem mau. Ele é apenas um homem menos bom. Então, como nós falamos, nós fomos criados para o bem, né? O mal é apenas um desvio de rota, é um equívoco. É como se fosse uma doença que nós temos que tratar, né? E como é que a gente faz para tratar? Douglas, como é que a gente faz para tratar isso, essa doença, né? É praticando bem. Tem um local que você vai pegar uma receita mágica para você tratar isso.
Ele se chama Evangelho. Ali está a receita para todos nós, para nos tratarmos todos os problemas que nós temos na nossa vida. Está lá, né? Está lá no Evangelho a receita. Então, nós temos que ter a indulgência para as faltas alheias, né? E a intransigência para as nossas faltas, né? Nós devemos vigiar atentamente as nossas ações. Nós devemos, né, vigiar os nossos deslizes, né? De certa forma, criticar as nossas faltas. Né? Criticar para quê? Para que nós possamos fazer um esforço permanente de renovação. É aquele vai e não peque mais, né? A gente está vendo ali que tem uma falta, nós temos que corrigi-la. Nós temos que despertar nossa consciência, né? E na indulgência nós temos que ser indulgentes em evitar o julgamento, a crítica, as más palavras, né, com nossos irmãos. Respeitar o próximo, as suas opções de vida, a sua maneira de ser, né? E ensinar a ele também, né? E trazer o conhecimento a ele, né? Para que ele possa também despertar o seu coração, né? Então nós devemos lembrar sempre que nós não podemos atirar pedras nos telhados areios, né? Por quê? Porque o nosso telhado ele é de vidro, né? E um vidro bem fraquinho, né? E todos nós, né, que estamos aqui na Terra encarnados, nós temos vários problemas, dificuldades que nós vamos passar, né? E muitas vezes nós podemos concluir que é bom, né, ser infeliz, né? Que Deus nos criou a todos para a tristeza, né, para as dores, para o sofrimento, mas isso não é verdade. É lógico que o sofrimento existe, isso é um fato, né? Mas Deus nos criou para termos a felicidade suprema. Nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ah, Douglas, mas então por que existe o sofrimento? Porque, né? Existe sofrimento porque nós criamos e queremos o sofrimento, né? Porque o mal deixará de existir se nós fizermos o bem. Automático, né? Onde a gente coloca a luz, não há trevas. Estou aqui, acendi uma luz aqui, acabei com as trevas, né? Então a doutrina espírita, ela traz a certeza de que a esperança existe, né? É um luminoso horizonte para todos nós à nossa frente, né? Lá em João 10:10 está escrito assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância, né? Essas são as palavras de Jesus. Então ele veio para ensinar, ele veio para nos ensinar como sermos felizes, ensinar a alegria, né? Ensinar o verdadeiro sentido de viver, né? Para esse sentido para que todos nós fomos criados, né? Deus nos criou para isso e que nós estamos destinados a isso, né? Nós fomos criados simples e ignorantes e estamos destinados à perfeição. Todos nós. Ah, Douglas, mas eu vou chegar à perfeição, mas quando? Vai demorar muito? Ah, talvez sim, vamos demorar ainda algum tempo para chegar à perfeição, né? Tem algumas etapas ainda, né? Mas Jesus sempre nos diz, né? Olha, né? Deus é amor, é bondade. Deus quer o bem para você. Seja feliz.
sorria, né? Tem uma curiosidade que as pessoas dizem que Jesus nunca sorriu, né? Que em lugar nenhum fala que Jesus sorriu, né? Mas como ele nunca sorriu se ele era bom, né? Só não sorri as pessoas que são más, tristes, deprimidas, né? O sorriso é o maior sintoma de saúde, né? Quando nós sorrimos, né? Estamos alegres, nós sorrimos. Então nós podemos concluir que Jesus sorriu sim. Talvez se ninguém viu ele sorrir com os lábios, né? Ele pode ter sorrido com o olhar, sorriu com a voz, sorriu com o coração. Nem sempre o sorriso se expressa, né, pelos dentes, né? E muito mesmo por aquela gargalhada, né? Então, Jesus sorriu sim. Se esse fato passou despercebido, né? Se os evangelistas não colocaram no evangelho isso, né? Não foi culpa de Jesus. Porque é impossível nós imaginarmos, né, Jesus com aquela fisionomia sisuda, né? Séria, né? No momento em que ele iniciou o Sermão da Montanha, proclamando as bem-aventurados, né? Os que sofrem, os que choram, aos perseguidos, aos caluniados. Todo o seu evangelho é um hino de alegria, de bom ânimo, de otimismo, de esperança e de amor, né? E todas essas virtudes é que enfeitam a vida, iluminam as fisionomias das pessoas e alegram o ambiente. Um rosto sem sorriso é um rosto apagado, né? O sorriso é uma luz, né? É uma luz que vem da alma. Então, quem disse que Jesus não sorriu? Será que Jesus, naquele momento que ele abraçou as criancinhas e disse que era delas o reino dos céus, né? Será que ele não sorriu? Pois as crianças, elas nunca estão tristes, né? Estão sempre alegres, a não ser quando eles estão enfermos, né? Mas fora isso, estão sempre alegres, sorridentes. A criança é um símbolo, né, do entusiasmo, de contentamento. E se Jesus lhes declarou que o céu lhe pertencia, né? É porque o paraíso é um lugar onde não mora tristeza, não mora desânimo. Será que Jesus sorriu, né, para a jovem samaritana no poço de Jacó, quando lhe ensinou a verdadeira felicidade, né? A água viva de sua doutrina, né? A água que mata a sede para sempre, a sede da angústia, a sede do pecado. Será que Jesus não sorriu nesse momento? Será que Jesus não sorriu para Maria de Betânia, né, quando ouvia os ensinamentos, né, como se fossem cascatas de luz? Será que Jesus não sorriu quando transfigurado e belo conversou com os espíritos de Moisés e Elias no Monte Tambor, né? Provando um intercâmbio entre o mundo invisível e o visível? Será que Jesus não sorriu na festa da ressurreição, onde ele apareceu a esse pecador de Magdala, ensinando que a vida continua além do túmulo? Eu acho que Jesus sorriu, porque ninguém fala de amor com o rosto fechado, né? Ninguém dá uma boa notícia de rosto carregado. E o Evangelho é a boa nova. Então, Jesus sorriu sim. Quem não sorriu foi Herodes, Caifás. Quem não sorriu foram os fariseus hipócritas. E aqueles, todos que não sorriram, foram os ditadores de todos os tempos, que podem até gargalhar, né?
mas não sorri. E Jesus foi e continua sendo o grande missionário da alegria, da esperança, da fé, que nos mostrou que a vida é eterna. E todo o Evangelho de Jesus é um cântico de alegria e de felicidade. Portanto, Jesus sorriu e sorri sempre para todos nós. Diante das situações negativas com que nós nos enfrentamos no dia a dia, mantenhamos serenos e confiantes, certo de que nem sempre acontece o melhor, mas tudo acontece para o melhor. Nós devemos seguir confiantes na direção tomada pelo barco de nossas vidas, certos que Jesus está no leme. Vamos colocar Jesus no leme, no nosso barco. Vamos entregar a Jesus, vamos pedir auxílio a Ele, que nos mostre a direção. E que Deus possa iluminar as nossas vidas. Que Deus, esse Pai amoroso, bondoso, justo, bom, possa nos ajudar. Que nós possamos contar para Ele as nossas dificuldades, mostrar para Ele os nossos obstáculos. Temos a certeza que Ele vai enviar até nós aqueles anjos, aqueles amigos, aquelas pessoas que vão nos ajudar, aqueles bons espíritos que vão nos intuir, vão nos trazer bons ensinamentos. Nós temos a certeza disso, porque Deus ele nos quer ver sorrindo, não chorando. Deus quer te ver feliz, alegre, não triste, amargurado. E por isso Jesus traz o Evangelho para nós, para que nós possamos ser felizes e alegres. Então, meus irmãos, nós chegamos até o final do nosso estudo de hoje. O tempo passa muito rápido, nós esperamos que possamos ter alcançado nosso objetivo do dia. Vamos convidar vocês para fazer nossa prece, aqueles que puderem, colocar aí um copo com água, quem puder, não estiver dirigindo, fechar os olhos por um momentinho, para a gente orar, que é muito bom, E como sempre, eu gosto sempre de rezar o Pai Nosso, Ele é um pouquinho diferente do Pai Nosso, que a gente costuma orar, mas ele é muito bonito. E ele começa assim: Pai Nosso, que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, de fé e caridade, de amor e de luz. Seja feita a tua vontade, Senhor, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus erros, as minhas faltas, Senhor. Perdoa como se torna frio o meu coração. Perdoa-me, Senhor, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. E não me deixeis cair em tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me, Senhor, de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio,
de toda enfermidade. Livra-me, Senhor, de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, Senhor, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja, queridos irmãos. Muitas bênçãos, muitas vitórias. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem em paz e que Jesus, esse amigo, esteja sempre juntinho de vocês em todos os momentos das suas vidas. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.